privilégio muito grande, Hashem, nos convidar para somar a esta Bimá os estudos da sua Torá. É um privilégio, como aqui ele diz nessa Parashá primeira do livro que vai dar, este amor. Porque é o Eterno que me chama, é o Eterno que nos capacita. Por isso ele o tempo todo está a dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quem é o teu Deus? Você está ouvindo a voz do teu Deus? Nessa Parashá, nós vamos aprender dentro de 3 versículos um assunto assim bem amplo, porque já no próximo mês nós teremos a festa de Pêssah. E a festa de Pêssah é muito importante porque é um momento de comunhão com o nosso Hashem, Yeshua, que levou sobre aquele madeiro meu e o seu pecado, derramou o seu sangue por nós, feriu a sua carne por nós, e nós temos que estar na presença dele, dignos de poder participar do pão, do vinho, traçando todo o histórico do povo de Israel quando saiu do Egito, lá no Israel, quando o Senhor ali determinou o calendário, que no mês de Nissan se inicia o ano novo, o calendário, e tudo ali começou a desenrolar de uma história. Então ele nos chamou, como chamou a Moshe. Então neste shiur, nós vamos nos deter ali no capítulo 2, nós vamos falar sobre a oferta de manjar. Todo esse livro de Vaikra, sempre Vaikra, vai falar sobre vários assuntos. E essa porção vai falar sobre os holocaustos, sobre as ofertas. E muito me chamou a atenção a oferta de manjar. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos no capítulo 2, a partir do verso 11, onde ele vai destacar sobre essas ofertas e vai explicar as questões que haviam, quando nós vamos ler as referências bíblicas, as questões que haviam com os Yeshua e os fariseus, a oferta com o salvo concerto e a atenção sobre uma ordem que ele deixou em Atos 15, que nós não devemos comer nada com sangue e nem a gordura. É um estatuto perpétuo. Então o Senhor, a palavra dele, ele vai assim destrinchando com as referências bíblicas para nós termos uma amplitude desses estudos. Então vamos ler. Versículo 11. Vamos ler com atenção. Nenhuma oferta de manjar que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum ofereis oferta queimada ao Senhor. Fermento nós já compreendemos muito bem que é algo que leveda, é o que traz, representa muito bem o pecado. Quando a gente começa a pecar, quando a gente começa a se afastar do sol da justiça, Yeshua, quando a gente começa a se afastar da palavra, quando a gente começa a não orar mais, a não ter uma comunhão, a não ter mais alegria com o Senhor, nós estamos começando a deixar ferramentar dentro de nós um homem que outrora estava nas trevas e que Yeshua resgatou com seu sangue. Resgatou expiação na sua vida lá naquele madeiro. Então ele começa a dizer que nenhum fermento pode ser encontrado. Literalmente, na época de Pêssah, na semana de Hamatzot, nós tiramos o fermento. Mas mais importante do que tirar o fermento de dentro da minha casa, é o fermento que está no meu coração.
Como está o nosso coração? É isso que importa para Deus. É isso que importa para o Espírito de Deus. Como está? Ele prescuta, ele esquadrinha o nosso coração. Deles oferecerei ao Senhor, no verso 12, por oferta das primícias. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda oferta dos teus manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. E em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, de grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre elas deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial, o seu grão trilhado e todo o seu azeite com todo o seu incenso, oferta queimada é ao Senhor. Pois bem, neste estudo nós estamos entendendo então que quando o Senhor vai falar de uma oferta de manjar, Ele deixa bem claro que essa oferta não poderá ter fermento. Quando nós trazemos primeiramente a nossa vida, é a primícia. Nossa vida é a primícia. Quando nós chegamos num lugar de oração, numa casa de oração, numa vez de tefilar, para congregar, para adorar, nós estamos vindo aqui para queimar incenso ao Senhor, para trazer nossa vida em oferta, em sacrifício, dizendo ao Senhor que nós não vivemos mais eu, mas o Senhor vive em nós. Tirando o fermento que nos fermenta pela vida, pelas situações adversas que vêm, pelas impurezas, pelo mundo em si, do qual Yeshua disse: Pai, eu vos peço que não os tire do mundo, mas que os guarde. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é tão difícil se fazer. Yeshua já fez todo o trabalho. E ele fala assim: analisemos as palavras que o Senhor Yeshua, lá em Lucas capítulo 12, versículo 1, se você, eu convido você a abrir, e quem já tiver aberto, por favor, ajude nessa leitura, na Brit Hadashah, capítulo, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Quem achou pode ler. Enquanto isso, juntou-se uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de pisotearem umas às outras. E Yeshua começou a falar primeiramente aos Talmidim, dizendo: cuidado com o Hametz, com o fermento dos fariseus. Refiro-me à hipocrisia deles. E no 2 ele diz assim, pode ler no 2. Não há nada coberto que não venha a ser descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. Então, aqui ele faz um adendo, um ensino, um descortinar para nós que não agradava ao Senhor a hipocrisia, o fermento que se encontrava na vida dos fariseus. A palavra hipócrita deriva do grego hipócrites, que significa que está sob uma máscara. Quer dizer, a pessoa está rindo para você, às vezes está lá te abraçando e te beijando, mas na verdade ela está sob uma máscara. Porque o coração não está vivendo o que aquele rosto está tentando mostrar. Porém, o Senhor está dizendo que nada fica oculto que não venha a ser revelado. Nada, irmãos. É melhor que venha a ser revelado o que temos de melhor dentro de nós do que estar sob uma máscara. Porque é isso que é a hipocrisia, é estar sob uma máscara ou sob uma pressão. A palavra usada é até para os atores da época, como hoje é. Todos que estão fazendo algo, representando, eles estão sob uma máscara.
porque aquela pessoa, ela está representando algo. Então, diz, o seu significado ainda é mais claro nas seguintes palavras de Yeshua, lá em Mateus 23, 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que ele está falando aqui? Desses fariseus que estavam sob essa máscara. Ele está dizendo que o que eles faziam estava certo. Porém, não os imiteis nas suas obras. O que eles falavam estava certo. Mas as obras é que não estavam certas. Aquelas obras, porque dizem, falam, mas não fazem. E hoje, infelizmente, vivemos isso. Se fala, sorri, oi, tudo bem, mas dentro do coração, será que é verdadeiro aquele oi, tudo bem? Então isso é a hipocrisia que Yeshua combatia com os fariseus. Em Marcos capítulo 8, versículo 15, preveniu-os que Yeshua dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Porque Yeshua nos orientou a nos guardar dessa doutrina. Lá em Marcos 16, 12, ele diz, então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães. Não é desse fermento que o Senhor está falando, que nós colocamos no pão, que nós colocamos no bolo, mas de doutrinas dos fariseus e saduceus, que falavam coisas certas, porém não praticavam de forma certa. Era isso que Yeshua combatia e que combate até hoje. Não adianta você saber todos os estudos, todos os livros, toda a atenção, se você não faz o que Yeshua, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou naquele madeiro, não adianta. E ele continua dizendo, quem eram estes fariseus por quem Yeshua se opunha tanto? Quem eram? Eles eram um grupo religioso que se originou 2 séculos antes do Mashiach. Eles eram líderes de um movimento para trazer o povo de volta a uma submissão estrita à palavra do Eterno. E eram considerados geralmente como os servos mais espirituais e devotos a Deus, por tantos estudos da lei oral que faziam. Então, ele vai dizer aqui, precisava pesar as razões porque Yeshua os repreendia. E então olhar cuidadosamente para as nossas vidas, como ele vai dizer ali em Mateus, vamos ler, Mateus 5, o versículo 20, olha o que ele nos diz. Porque vos digo, que se a vossa justiça, olha o que ele fala, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum nenhum entrareis no reino dos céus. Precisamos pesar isso e analisar as palavras de advertência do Mashiach com relação ao fermento. Não adianta, irmãos, a gente ficar vivendo sobre uma máscara. Não adianta a gente querer mostrar uma vida de santidade, quando na verdade nosso coração está impuro, quando nosso coração está dividido, quando nosso coração está em discordância, quando o nosso coração não está expressando o verdadeiro amor. Porque se eu amo Mashiach, eu amo meu próximo. Eu consigo me relacionar, eu consigo perdoar, eu consigo até anular os meus pensamentos para que aquele que ainda é novel na fé não venha a cair. Porque eu aprendi isso, que às vezes nós temos que amar de uma tal forma para que aquele irmão que ainda tem uma fé em desenvolvimento não venha a perecer. Não venha a perecer.
sabia. Depois a pessoa chega para mim, você é uma mentirosa. Eu falei, como assim? Porque você falou isso de mim? Você imagina, quando nós estamos aqui, o Espírito Santo diz que ele vai até a divisão da alma e do Espírito. Como poderemos saber o que está dentro do seu coração? Como eu posso saber o que acontece dentro das quatro paredes da sua casa, da sua vida lá fora? Como eu vou saber disso? Porém, o Espírito sabe. E ele sabe de tal maneira que ele usa a sua palavra para falar conosco, para nos despertar. Porém, não tem nada a ver com quem está aqui. Nós somos apenas uma boca. Somos apenas um vaso no qual Deus vai usar por meio do seu Espírito. Então, a palavra hipócrita, ela é uma palavra pesada, mas ela está dizendo que é estar sob uma máscara. Ele dizia, Yeshua disse, que os fariseus seguiam não somente a lei escrita de Deus, mas também tradições orais que lhes tinham sido passadas. E eles acreditavam que ambas eram a vontade de Deus. Yeshua não seguiu tradições. Eles lhe atacavam Yeshua justamente por isso, porque ele não seguiu tradição, ele seguiu a Torá eterna. Ele lhe mostrou que, guardando tradição, os fariseus, na realidade, estavam quebrando a palavra de Deus. Quer ver? Vamos ler ali em Mateus 15, versículo de 3 a 6, que vai falar justamente sobre essas tradições. Ele nos diz assim a partir do verso 3. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque você quer tanto estar atento a uma tradição que você quebra o mandamento de Deus, que é um muito importante: amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Às vezes falamos que não podemos fazer lachon hará, falar mal do outro. Às vezes acusamos, julgamos. Mas será que você realmente está vivendo essa palavra que a Torá nos ensina no mandamento? E às vezes coloca uma tradição como um jugo e te julga por ela. Mas será que você realmente está vivendo esse mandamento de amar como Yeshua nos amou? O Senhor diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele se entregou por nós. Então o amor é algo muito sério. O amor é um mandamento. Então aqui ele está dizendo, no capítulo 15 de Mateus, porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. Temos honrar nossos pais. Quem não seu pai e a mãe, que morra de morte. Isso aqui é o juízo de Deus. Se eu não honro minha mãe e meu pai, que é um mandamento, eu seja réu de juízo. E ele continua dizendo: mas vós dizeis, qualquer que disser o pai e a mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Então assim nós acabamos invalidando pela tradição o mandamento de Deus. Então é sério essas questões de tradição e mandamento. Yeshua já falava. Aleluia. Yeshua advertiu lá no versículo 9 de Mateus capítulo 15: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nós temos que ter muito cuidado com o que os homens dizem, com o que os homens colocam como leis, pois Yeshua entendia muito bem qual era o intento do coração. Tanto que nós temos ali no livro de Atos, capítulo 15, uma controvérsia e uma ordem dada, porque queriam colocar um peso sobre aqueles que estavam ali aceitando, se convertendo ao Mashiach, se convertendo à Torá,
e queriam colocar um jugo dos quais nem prepararam ele estava. E o Senhor deixou apenas alguns pontos importantíssimos para que eles pudessem cumprir. Então aqui viviam então hipocritamente sob uma máscara. Os fariseus eram falsos, pretendendo ser algo que não eram. Eles limpavam minuciosamente o exterior, a parte que as pessoas podiam ver, mas negligenciavam a justiça interior. É isto que Yeshua não aprovava. Vamos ler Mateus 23, versículo 23 a 33. Por isso que temos que ler para entender que está sendo contra o fariseu, que Yeshua era o fariseu, Paulo era o fariseu, nada disso. Ele estava falando sobre as atitudes. Então aqui em Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Pois se tornaram o quê? Condutores cegos, os quais o mosquito engolis um camelo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, aleluia, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É isso que Yeshua está condenando. São essas atitudes que Yeshua não aprova. Yeshua comparou essa maneira farisaica com alguém que limpa cuidadosamente o exterior de uma taça, de um prato, mas deixa a comida apodrecendo por dentro, sem se importar com isso. Conquanto não se queria beber numa taça que esteja suja por fora, pois a primeira preocupação deve ser com a nossa limpeza interior. Como eu estou lidando com as pessoas, com aqueles que o Mashiach morreu por todos, não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem língua, não tem nação. Todos, por todos, Yeshua morreu. E por isso nós devemos ter um coração com o de Yeshua, com esse amor, com esse critério, para não sermos um sepulcro caiado, vivendo sob uma máscara. Não adianta eu falar que eu te amo e pelas costas eu meto uma arma em você, eu te acuso, eu te julgo. Não adianta, você não passa de um fariseu hipócrita. Os hipócritas religiosos de nossos dias cumprem seus deveres religiosos externos perfeitamente, mas permitem que pecados como orgulho, inveja, ódio floresçam por dentro.
E isso é uma realidade, irmãos. Não tem como esconder. Eram cegos. Yeshua os chamou de cegos. Yeshua expôs a cegueira de sua geração. Quando ele fala ali em Mateus, capítulo 13. Vamos acompanhar. Versículo 13 a 15. Por isso ele fala por parábolas. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Então, irmãos, isso é um sinal para nós. Quando o nosso coração começa a endurecer, a gente começa a não enxergar. A gente vai ficando insensível. A gente começa a não ouvir. E isso é uma realidade. Nós temos caminhado já há um longo tempo na casa do Eterno, e nós temos visto esses sinais no meio do povo. Vão esfriando, vão ficando insensíveis, vão ficando com o coração duro. E ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu cure. Então, irmãos, como que ficamos curados? Eu tenho que ouvir. Eu tenho que olhar para dentro de mim e humilhar diante do Eterno, para que Ele me cure. Porque se eu não me converter, não reconhecer que estou errado, que sou um homem falho, que verdadeiramente de mim tem saído duas fontes de água. As águas são palavras que edificam, mas tem águas que não edificam, são paradas, são mortas. Então, como que eu serei curado se eu não me converter? Se eu não olhar? Porque, olha, hoje é uma coisa, é muito fácil julgar o outro, é muito fácil jogar culpa no outro. Não fui eu, não, foi você. É muito fácil, porque reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso erro, é aí que mora a cura. É aí que mora a cura, porque eu me converto, eu entendo que eu falhei, e eu errei. Então, Hashem vai permear em mim o caminho da cura, para o Hashem, glórias ao Eterno. Apesar de se examinarem as Escrituras diligentemente, os fariseus deixavam de ver o que eles estavam indicando. Quando lemos ali, Yohanan, capítulo 5, irmãos, no versículo 39 e 40, olha bem aqui o que ele vai dizer para nós. Yohanan, capítulo 5, versículo 39. E a vontade do Pai que me ouviu é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Esse é o desejo de Yeshua. Versículo 40. Por conta da vontade daquele que enviou Yeshua é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui é sine qua non. Não tem como você jogar a pergunta ou a resposta para um lado ou para o outro. É isso. E acabou. Você tem que crer para que você no último dia ressuscite e receba a vida eterna. Então examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? De Yeshua. Contudo, não quereis vir a mim para ter vidas. Como que a gente pode obrigar? Quantos de dentro da nossa casa estão lá com o coração endurecido e não querem? Nós falamos, nós vivemos, e eles não querem. E o Senhor está dizendo, eles não querem a vida. A sua pesquisa exaustiva de horas incansáveis em
diziam para eles, no caso os estudiosos, os estudiosos, o verdadeiro discernimento, porque eles tinham ouvido, mas não estavam conseguindo compreender. Tinham olhos que estavam vendo, mas não conseguiam enxergar a verdadeira mensagem, o verdadeiro propósito do Mashiach ter vindo, de ter nascido de mulher. Os propósitos de Deus, em cada tempo, há uma timeline desde Bereshit até a Brit Hadashah, até o final, há uma timeline de Deus bem desenvolvida, porque Ele é o homem, Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele sabia que o homem ia perder a salvação se Ele não preparasse uma. E essa salvação, ela tem trago assim, meio que numa berlinda, às vezes, né? Às vezes eu vejo dar-se mais importância aos estudos do que a obra do Mashiach. Vemos hoje Israel sofrendo, porque ainda muitos não reconhecem Yeshua como Mashiach. E o Senhor todas as vezes vai permitir essas situações adversas por causa do nosso coração, não só de Israel, mas no coração de todo aquele que diz que crê, que tem Adonai como seu único Deus. Aleluia. Então, isso causou cegueira deles. Eram preconceituosos, permitindo que seus desejos revelassem o que as Escrituras ensinavam. Seu orgulho impediu-os de se humilharem o suficiente para permitir que o Senhor abrisse seus olhos. E isto está relatado aqui em Yohanan. Deus que lê, orar, agachar, para lembrar os feitos de Yeshua. Não ficar apenas em uma porção da palavra. Aqui está dizendo em Yohanan capítulo 7, versículo 45 a 52. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Está falando de quem? De Yeshua. Respondeu-lhes: pois os fariseus também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Yeshua, disse-lhes: porventura condena a nossa lei o homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? E responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então esses questionamentos sempre apareciam contra Yeshua. Continuando, ele fala ali no capítulo 9, versículo 24 a 34, eu não vou ler todo para a gente não perder tempo, mas ele está dizendo: nós também sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. 24. Até para encerrar. Versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, se é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes: já vos disse e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Que vós, porventura, fazerdes também seus discípulos? Então injuriavam e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Aí, divisão.
bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas estes não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. E desde o princípio nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam eles, disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E aí expulsaram. Quer dizer, não queriam aceitar a obra do Mashiach na vida daquele pecador. Aleluia. Essa questão penetrante, somos cegos também. Quantos de nós têm se tornado cegos hoje? Quantos de nós têm escolhido crer e separar naquilo que também lhe convém? Continuando, em 1 Coríntios 5:8, ele fala: por isso que, ao celebrar a festa de Pêssego, ele diz para nós não fazermos com o velho fermento, com esse homem orgulhoso, esse homem questionador, esse homem invejoso, esse homem que julga, esse homem que faz diferenças, que faz decepções, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. É o que nós temos procurado ao longo da nossa vida, sermos asmos da sinceridade. Não é fácil, irmãos. Porém, é assim que o Senhor me chama. Porque ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, e toda dona de casa sabe isso. Se botar um fermento velho numa massa, aquela massa não vai prestar mais. Muito bem, voltando lá para a nossa paraxá, no capítulo 12, o próximo versículo que me chamou a atenção, Levítico 12, vai para 2, versículo 13. Ele vai falar do sal do conservo. Isso me chamou muita atenção, que é o sal da aliança. E qual é a importância desse sal? Ele fala que toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do conservo do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Qual é a importância desse sal? Ele enfatiza a necessidade de incluir sal em todas as ofertas. Está representando uma aliança. O sal representa uma aliança eterna e indissolúvel com Deus. O sal é um símbolo de durabilidade, um símbolo de pureza, e é essencial na manutenção da santidade das nossas ofertas. Você vê que ele vai nos levar aqui para Marcos, capítulo 9, eu vou ler para nós adiantarmos, no versículo 49 a 50 diz: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como vamos restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz com os outros. Se eu tenho paz com o meu próximo, se eu tenho sal em mim, se eu sou uma pessoa que tem sabor, se dentro de mim flui palavra que edifica, porque é isso que vai denotar aqui. O sal, ele é bom, mas ele não pode ser insípido. Aí como que eu sou esse sal no meio dessa geração? Ele nos fala em Efésios capítulo 4, de 29 a 30. Primeira coisa, não saia de vossa boca a palavra torpe. Quando você está perto de uma pessoa hoje, e você vê aquelas palavras bonitas, como que você fica? Você sente mal, não sente? Você acha feio? Isso é uma pessoa insípida. É uma pessoa que não tem sabor de vida. Aí ele está falando aqui, ó, palavra torpe.
chegar. Mas quando você fala uma palavra de vitória, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, você revigora aquele que te ouve. Você está o quê? Temperando aquela vida que está insossa. Às vezes a pessoa só murmura, só reclama. Ai, meu dia é assim, assado. Não tem nada de bom. Aí você vai ter aquela palavra carinhosa, uma palavra até com mansidão para falar, bem manso, falando calmo. Você está edificando aquele que te ouve. Por isso que ele fala, para que você leve paz para os outros. Isso é uma coisa interessante que eu vi nos meus atendimentos, quando eu entro na casa de uma família, tem aquelas ali que às vezes no caladinho a gente descobre que são ovelhinhas do Senhor. E você vê a diferença. Você vê no olhar, uma palavra, soltou uma palavra, você também vê. Você percebe? Porque ela traz com ela esse sal que dá sabor. Aleluia. Então, e ele diz também, e transmite graça falsa. O sal, ele não deixa multiplicar nem fungo, nem bactéria. Então, ele afasta. Exatamente. O poderão não chega até onde tem o sal. Exatamente. Ele é de durabilidade. Ele não deixa. E olha aqui, ele fala que transmite graça àquele que ouve. Quando você está cheio da palavra do Senhor, quando você tem sal da aliança, do conserto de Deus com você, quando uma pessoa te ouve, ela fica feliz. Porque são palavras que engrandecem. E ele diz também, em Efésios, que não devemos entristecer o espírito de Adonai, do qual foste selados para o dia da redenção. Então, cuidado com o que fala. Cuidado com o que sai dos teus lábios. Nós, desde pequenininho, ensinamos Deus, guia os filhos. Cuidado o pouquinho que fala, cuidado o olhinho que vê, cuidado o ouvido que ouve. Porque são aberturas, são portas. E essas portas, elas estão aí em contato com todo o mundo. Pela música, pelas telas, pela televisão, pelo celular, pela internet. Então você está o tempo todo só recebendo. E hoje nós temos que licenciar a que desenhos nossos filhos têm que ver, que filmes devemos ouvir, que música devemos ouvir, porque elas são impuras. Elas nos contaminam. Entenda que o que contamina o homem é aquilo que vai sair de dentro dele. Mas para sair tem que entrar. Então o que eu estou ouvindo? O que eu estou falando? O que eu estou vendo? É para a gente entender de uma forma simples, mas que é eficaz. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Em Colossenses 4:6, ele fala: a vossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Eu mesmo tenho dificuldade com ser temperada para responder. Às vezes eu fico meio esquentada. Às vezes eu uso cada coisa que me deixa tão indignada, eu fico indignada, que a minha palavra não fica temperada. A minha palavra, aí eu boto ela para dentro, alguém quieta, porque a vontade é de falar palavras em resposta a uma indignação. Mas o Senhor diz que a nossa palavra tem que estar sempre temperada, para que sabeis como eu vou responder a cada um, porque as pessoas, elas perdem noção. Elas perdem noção de honra, elas perdem noção de resposta, de pessoa para pessoa. Elas vão falar qualquer coisa, assim, totalmente desenfreados, e não pensam, não raciocinam, porque a palavra, depois que sai, ela toma vida. E uma palavra, depois que sai, ela não retorna. Ela vai cumprir para aquilo que ela foi enviada. Então nós temos que entender que estamos vivendo num mundo espiritual hoje, que nós temos que ter cuidado com o que falamos. É fé com a língua.
O livro de Provérbios está sempre falando, freia a tua língua, para você não se ver depois enredado por uma situação. Aí eu já falei, agora já era, né? Tem gente que é assim, mas é melhor não falar. Mas eu deixei. Então em Hebreus ele diz que ele tem que seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separado da graça de Deus, nem haja raiz de amargura. Quantas pessoas estão com raiz de amargura brotada dentro do seu coração, que nos perturbe e que por meio dela outros são contaminados? Você sabia que a amargura contamina outras pessoas? Aquela pessoa amarga perto de você, ela vai contaminando outros. E o Senhor diz que não deve haver. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então o salmo é muito importante, tanto que ele vai falando o salmo do conserto, da aliança, porque fazemos uma aliança com as nossas palavras, não podemos entristecer os filhos de Deus, temos que ser agradáveis diante daqueles que nos ouvem. E para terminar, o versículo 16 e 17 do capítulo 3 de Levítico, ele vai falar exatamente do que nós já falamos um pouquinho sobre o sangue e a gordura. Interessante que, quando nós ainda éramos menos entendidos, vamos dizer assim, do conhecimento, da restauração da nossa raiz bíblica e judaica, ela foi acrescentando dia a dia. E conforme nós íamos aprendendo, era uma coisa assim tão maravilhosa, espantosa, porque hoje, né, você vai numa churrascaria para comer, a melhor carne é aquela que vem com mais sangue, né? Essa é a melhor carne. E o Senhor diz que a gente não pode comer o sangue. A carne que tem aquela gordura, aquela praxa de gordura, é que a carne é mais gostosa, mas essa que a gente não pode comer. E tem um porquê. Então aqui nos fala, em Levítico, é um estatuto isso. O estatuto é uma regra, é algo que tem que ser cumprido. E o sacerdote queimará, no versículo 16 do capítulo 3, sobre o altar, manjar é a oferta queimada de cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então, por isso, essa é uma ordem, um estatuto de Deus, não podemos. E ele repete lá em Atos 15, está ali, Paulo Sandro, que não podia comer sangue do porquê. Vamos lá. Glória a Deus. E em Gênesis 9, de 3 a 5, tudo que se move e vive ser usado por alimento, disse o Senhor. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Levítico 17, versículo 10 e 11, qualquer homem da casa de Israel, para todos, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, isso aqui não é um estatuto só para Israel, versículo 10, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue,
contra ele me voltarei e eliminarei de seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação. Por isso que sem derramamento de sangue não poderia haver perdão dos nossos pecados. E Yeshua fez. Outrora havia toda essa paraxá, vai falando dessas ofertas, desses holocaustos. Porém, Yeshua se tornou esse último holocausto. E por isso que não podemos comer sangue. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Portanto, a vida de toda a carne é seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Às vezes a pessoa diz: não acontece nada. Pois é, pode não acontecer nada agora. Mas no dia que nós iremos prestar conta dos nossos atos para o Senhor, Ele vai relatar e vai dizer: você fez o que era proibido. Concluímos então que Yeshua dizer para nos guardar da hipocrisia do fariseu e sermos uma oferta com sal da aliança, é porque somos uma oração para Ele. Mateus 15, 18 a 20 nos diz: mas o que sai da boca é o que vem do coração. E é isso que nos contamina. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Olha quanta coisa sai. É uma lista. E nós temos que atentar com essa lista. Não temos que achar que nós vamos poder cometer pecados à vontade no dia de Yom Kippur, achar que nossos pecados estão perdoados. O Senhor está dizendo: não saia da sua boca o que vem do coração. Porque você pode até pensar, mas não pode falar. Você ainda tem a opção, não saiu, sai, vai orar, pedir perdão. A gente fala: Senhor, perdoa meus pensamentos. Eu pensei coisa que eu não devia. Senhor, mas quando eu falo, eu estou com um inimigo que está ali como um leão ao nosso derredor. Ele está ali, ó, rugindo, fala. Aí fica teu ouvido, vai, e fica ali te enchendo a tua cabeça, até que você fala o que não deveria falar. Então, sábio é aquele que é tardio para responder. Aleluia. Porque do coração procedem esses maus desígnios. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar a mão não contamina o homem. Entendeu? Sem lavar a mão vai te contaminar. É claro que a gente lava a mão porque é muita bactéria, muita impureza. Mas o que ele está dizendo aqui, não é essa lavagem de mão que vai te purificar, que te purifica o coração. Shabbat Shalom, por isso saber, por isso saber. E amanhã, se assim Hashem nos permitir, vamos estar aqui, nos alegrando com os feitos desse momento que o Senhor preparou para o povo de Israel. Vai, Hashem. Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua,
o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor os abençoe, Shabbat Shalom e para outro. Até pela manhã à noite, se